Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina. Estamos aqui mais uma vez reunidos para meditar e refletir a santa palavra do Senhor. Essa palavra que tem o poder de transformar o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de sentir e também o nosso jeito de agir. À medida que a gente escuta, medita, reflete, guarda no coração e traduz na vida, essa palavra vai nos transformando e vai nos tornando exatamente aquilo que Deus sonhou para cada um de nós. Estamos vivendo a Semana da Epifania. Domingo passado celebramos a Epifania e durante esses dias estamos vendo as grandes manifestações de Jesus para o povo, para os seus discípulos e também para mim e para você. Abra agora a sua Bíblia e acompanha comigo o Evangelho de hoje, Lucas capítulo 4, do versículo 14 até o versículo 22. Lucas capítulo 4, do versículo 14 até o versículo 22, que diz assim: Naquele tempo Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e a sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam, e veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme o seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos, a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então, Jesus começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito. Jesus, nosso Senhor, ele já tinha iniciado a sua vida missionária. Jesus já estava bem conhecido. Nós sabemos que Jesus ele sai de Nazaré e ele vai morar em Cafarnaum, ali onde tinha uma sinagoga, onde tinha a casa da sogra de Pedro. E hoje Jesus volta para a sua região, a região da Galiléia. E ele vai exatamente para a sua cidade, a cidade de Nazaré, onde ele tinha crescido. E, como de costume, ou seja, Jesus foi muito educado dentro da religião, dentro da prática religiosa. Você que fica aí dizendo: mas eu rezo em casa mesmo, eu não preciso ir na missa, eu não preciso ir num templo, eu não preciso ir na igreja. Jesus ia na sinagoga, que era como se fosse a igreja do seu lugar, a capela do seu lugar. E não somente ia, mas como diz, de costume, ele participou daquela liturgia, daquele rito. Você muitas vezes tem tantos dons, sabe ler bem, sabe cantar, sabe acolher, sabe ornamentar, sabe fazer tantas coisas, sabe ensinar e muitas vezes não dispõe os dons que Deus te deu para poder ajudar na sua paróquia, na sua comunidade. Jesus, ele vai e participa. E diz aqui que deram-lhe o livro do profeta Isaías. O livro aqui não é como a gente tem hoje, que está tudo divididinho, tudo marcadinho. A gente já sabe quais são as leituras que vão ser feitas. O padre já tem a oportunidade de pegar ali o evangelho, as leituras, de preparar a homilia. Diz que Jesus abriu e achou.
achou. Ou seja, realmente conduzido pelo Espírito Santo, ele achou, e achou o quê? Achou essa leitura que falava exatamente sobre a sua missão. O que ele deveria fazer? Como ele deveria viver? O Messias esperado, o servo sofredor que Isaías fala, que é Jesus, ele deveria fazer o quê? Aí ele vai dizer exatamente o que ele tem que fazer. Ele diz aqui, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção, o Cristo, para anunciar a boa nova aos pobres, para proclamar a libertação dos cativos, aqueles que estão no cativeiro, aos cegos a recuperação da vista, libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Ou seja, Jesus está falando aqui para as pessoas qual é o seu programa de ação, o seu plano pastoral, o que ele tem que fazer, o que ele veio fazer, a sua missão, a sua vocação para redimir a humanidade. Gente, é tão bom quando a gente tem na nossa vida muito claro o motivo pelo qual eu estou vivendo. Eu estava ouvindo uma música esses dias, uma música secular, mas muito bonita. Uma música que o nome é Vivendo ou Somente Existindo, alguma coisa assim. Vivendo ou somente existindo. Às vezes a gente parece que só existe. A gente não vive porque a gente não sabe para onde a gente está indo. E quem não sabe para onde ir, qualquer lugar tá bom. Qualquer distração, qualquer empenho, qualquer coisinha que você tá fazendo tá bom. Mas Deus não nos criou para isso. Qualquer coisinha. Ele tem um plano de amor para mim e para você. Ele tem uma vocação para cada um de nós. Vocação não é só coisa de padre e de freira. Não. No momento em que nós somos concebidos no ventre da nossa mãe, diz lá o profeta, Deus te escolheu e te consagrou. Isso não é só para padre, freira, consagrado, consagrada, não. Todos nós temos um chamado. E eu preciso descobrir esse chamado. Como São Francisco reza, Senhor, o que queres que eu te faça? Descubra qual é esse seu chamado. A vocação sacerdotal, a vocação religiosa, a vocação consagrada, a vocação matrimonial, a vocação leiga, mas descubra a sua vocação. Por quê? Porque quando a gente descobre a nossa vocação, a gente sabe por onde tem que ir. Então Jesus, aqui ele sabia muito bem qual era a sua vocação. E ele proclamou isso, ele anunciou isso ali no lugar de onde ele tinha saído. E disse que as pessoas ficaram encantadas. E Jesus falou algo muito bonito. Hoje se cumpriu. Quanto tempo essa profecia já existia? As pessoas já esperavam. Quantos anos essa profecia já existia? E agora, hoje, ela se cumpre. É bonito, meu povo, que a palavra de Deus ela tem essa capacidade de perpassar os séculos e ela permanece sempre viva. Aquele evangelho que o padre está anunciando, que o pregador está anunciando, não é somente para aquele tempo, é para hoje, é para o agora da minha vida. Então, lute, busque, guiada pelo Espírito Santo para que essa palavra ela se encarne no hoje da tua vida, no hoje da tua vocação, no hoje da tua missão. E eu tenho certeza que a graça de Deus ela vai ser abundante na minha vida, na sua vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus os deu o céu, paz e bem. Curta, comente, compartilhe esse vídeo. Faça essa palavra chegar a mais e mais corações. Até amanhã, se Deus quiser.